Então, o que se sabe da realidade é que é um vírus que tem uma transmissão fácil, mas a mortalidade dele não é tão alta, é uma mortalidade tendendo para próxima da gripe comum. Isso significa que a população não deve ter pânico. Por outro lado, isso não está completamente certo, então a população tem que fazer a sua parte para evitar a disseminação do vírus, que é lavagem das mãos, toda vez que toca em algum objeto na rua, em ônibus, em metrô e assim por diante. Então, lavar a mão sempre, tomar cuidado com a transmissão, espirrar ou tossir com lenço e assim por diante. As próximas condutas, o Ministério que vai tomar. Se o vírus vier a circular e não mostrar uma letalidade alta, o Ministério vai definir se todo mundo tem que internar ou não, quem tem que tomar o famoso remédio Tamiflu, que virou um nome já, uma celebridade que todo mundo conhece. Então, o Ministério vai tomar a conduta de acordo com a gravidade do vírus, que não está se mostrando tão letal quanto a gente imaginava. Bom, nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o 3-1. Essa semana nós estamos discutindo um assunto que preocupa todo mundo, principalmente as autoridades sanitárias do país, que é a gripe suína. Participam desse nosso debate o Dr. Davi Braga Júnior, médico do Ministério da Saúde, o Dr. Stefan Cunha, médico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, de São Paulo, infectologista, e a doutora Tuba Milstein, médica infectologista, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Essa questão que nós estamos abordando hoje, essa gripe suína que se espalhou rapidamente, ela apenas faz parte de um contexto maior de doenças infecto-contagiosas que, como já se disse aqui, com a globalização tendem a se espalhar mais rapidamente e também, graças à globalização, é possível, de alguma forma, contê-las ou restringi-las às áreas endêmicas ou determinados grupos de risco. O que dificulta hoje, doutor Davi Braga, o Brasil não se conseguir desenvolver vacinas para combater essas doenças que são mais frequentes e que ainda não têm uma solução? Por exemplo, o caso da dengue, que ainda não tem uma vacina, mesmo o mal de Chagas, que ainda não tem uma vacina. Como é que está essa questão? O Brasil hoje é uma potência na área de saúde comparado a outros países e tem uma certa tradição de pesquisa nessa área. Onde é que está a dificuldade? Investimento em recursos humanos ou é porque são doenças complexas que realmente não tem ainda uma solução para elas? Nós falamos de várias doenças aí. E as doenças são a expressão no ser humano de uma agressão. Eu estou falando dessas doenças que infectam o Brasil, vamos dizer assim. Elas não passam pelos mesmos caminhos. Você falar do vírus da dengue, como foi citado, comparado com o vírus da gripe, são dois bichos muito diferentes, reagem de forma diferente a tudo. Na doença de Chagas não é nem um vírus, é um bicho grande. É um bicho que tem as características próprias dele, é uma leishmania, como se chama, né? Se não me engano, é esse o bicho. Esse bicho responde muito mal à construção de vacinas, porque ele tem muitas partes. O que faz uma vacina ser fácil de ser feita é quando ela tem poucas partes e o anticorpo encontra e neutraliza. Quanto à produção de vacina, o Brasil é dos bons na produção de vacina. Ele não é ruim, não. Ele tem produzido vacina de boa qualidade, o Butantan aqui em São Paulo, o Manguinhos no Rio, e o de Belém, né, o Evandro Chagas. Nós somos bons nesse negócio. A própria vacinação da gripe para idosos, que começou lá em 97, se não me engano, rapidamente a gente adquiriu competência para fazer a nossa própria vacina. Então, agora você pega coisas interessantes, por exemplo, a doença de Chagas ela é transmitida mais pela condição de moradia das pessoas e hábitos
do que por qualquer outra. A dengue é perfeitamente evitável se você eliminar um mosquito que é grande. Você vê, você mata ele com a vassoura. Não é complicado que nem o vírus, que você tem que matar com imunológicos, com vacinas, etc. No entanto, você não consegue conter Mas o vírus do dengue não tem como se fazer uma vacina que não ponha em risco a população. Porque se vacinar e não conseguir cobrir todos os 4 sorotipos, nós podemos criar um dengue hemorrágico Devastador. Por que isso, hein? Comparado o dengue que nós estamos sofrendo com o influenza, nós estamos falando em 2 casos, 8 casos. Por que pânico? Se nós estamos com dengue com 200 mil casos, falando em 500 mil casos, quer dizer, não há sentido. A dengue foi, inclusive, teve uma redução agora. Diminuiu. Deu 40 e poucos por cento. Então, mas aumentou ainda para a Bahia, por exemplo. Para a Bahia, para o norte, para o extremo norte. O nosso Aedes aegypti está passeando Então, pelo feliz Brasil. da vida, mas, que é o mosquitinho, né? Aí que tá, Transmissor. é. E o povo deveria ajudar, acabando com o Aedes. Queria comentar acabando, né? Por favor. Eu fui secretário de saúde sua em área. 2 municípios, em Campinas, que é um município de 1 milhão de habitantes, e em Indaiatuba, que é próximo da região metropolitana de Campinas, com 180 mil habitantes. Ó, matar mosquito parece uma coisa fácil, mas não é, né? Nós organizamos uma série de atividades com um objetivo: matar um bicho grande como um mosquito, que põe o ovo só em água limpa, e não põe na água, põe próximo à água limpa. Se a água tocar no ovo, ela mata o bichinho, então não vai ter mosquito. No entanto, nós não conseguimos. Se quer entrar num acordo, se é para encher o vaso totalmente de água ou se é para deixar o vaso de água seca. Ao invés de se buscar uma vacina complicada para a dengue, para o vírus da dengue, e aplicar em humano, isso leva um tempão e custa um dinheirão, nós poderíamos ou imunizar o mosquito, ou criar uma ferramenta que interferisse, por exemplo, sobre a cola que gruda o ovo na parede do lugar onde ele está inserido e fazer com que ele caísse na água. E com isso eliminaríamos o mosquito, eliminaríamos a transmissão, né? Quanto de investimento foi feito nisso? Qual era a política, principalmente a política americana em relação ao mosquito, que foi aplicada largamente, por exemplo, na abertura do Canal do Panamá? Enche o mundo de DDT, que é uma substância tóxica que mata o mosquito, mas que se acumula nos corpos das pessoas, das aves, dos bichos e se transmite como elemento tóxico por centenas de anos, né? E isso foi usado largamente. Por que não avança um estudo da abordagem do mosquito novamente com ferramentas mais modernas, usando a imunologia, usando a genética para entender como funciona? Isto vale para a xistosomose, isto vale para o Chagas. Você eliminar o transmissor, não o homem, através de intoxicação, usando tóxicos para matar o bicho. Quer dizer, quando um secretário de saúde, um ministro de saúde nosso, Machado, disse que para acabar com a xistosomose era entrar numa casinha, não usar os rios, né, os lagos, para evacuar, foi ridicularizado. Mas ele estava coberto de razão.